Olá, oitavo ano. Aqui quem fala é a professora Marcele. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 5 sobre Revolução Industrial, conforme vocês podem acompanhar lá na relação de conteúdos que vocês receberam no início do ano. No livro de vocês de História, vocês podem encontrar esse capítulo lá na página 80, certo? Principais características da Revolução Industrial: o surgimento de fábricas, a produção por série e o trabalho assalariado, que nós vamos ver com mais detalhes no decorrer desse slide. A primeira etapa, gente, do processo de Revolução Industrial, que a gente vai verificar, ela começa lá na época do artesanato, tem o primeiro processo de industrialização. Isso aconteceu lá no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Naquela época, o artesão, ele era o dono da matéria-prima, ele era o dono dos instrumentos e do produto final. Vamos levar como exemplo o sapateiro. Ele tinha o couro, por exemplo, que ele ia usar, como matéria-prima, era fornecido por ele. Ele era o dono daquela matéria-prima. Os instrumentos, por exemplo, agulha, tesoura, linha, tudo aquilo que ele ia precisar, ele era o dono. E o produto final, o sapato, ele dizia qual era o valor, ele que determinava quanto tempo ele iria levar para produzir aquele produto. E ele tinha a etapa de todo esse processo de produção. A segunda etapa da Revolução Industrial nós chamamos de manufatura. Nessa época, gente, a burguesia, que toma um poder aí muito grande através do comércio, eles começam a querer cada vez mais ganhar com essa produção. Então, eles observam que se eles, em vez de comprarem aquele produto do sapateiro, por exemplo, que ele tinha que esperar ali pelo sapateiro determinar qual era o período que ele iria acabar, para ele ter muito mais lucro, ele pensou o seguinte: e se nós reunirmos todas as pessoas, esse artesão, por exemplo, num só espaço, e fornecermos para ele essa matéria-prima, fornecer para ele esse instrumento e pedir só que ele entre com a sua mão de obra. A gente pode ganhar muito mais com isso. Então, nós que vamos, ele vai ganhar pela produção dele. Então, é essa a característica desse período da segunda etapa da manufatura. O trabalhador, ele não é dono mais do instrumento dele, ele não é dono mais da matéria-prima. Na verdade, quem fornece tudo isso são esses ricos comerciantes, certo? O trabalhador, ele não controla mais a produção, ele recebe pelo aquilo que ele produz. O horário de trabalho, o ritmo de produção é determinado pelo patrão. Então, não é ele mais que diz quando ele termina, qual o valor daquele produto. Isso aí é determinado por esses ricos comerciantes. E a terceira etapa da Revolução Industrial é marcada pela maquinofatura. É um período de grande desenvolvimento. É nesse período, gente, que surgem aí as máquinas, as fábricas. O trabalho agora não é mais pela produção. Agora, o trabalhador ele é assalariado. Ele recebe aquele X valor todo final do mês, independente de ele ter produzido uma quantidade X, 2X, enfim, tá? Outra coisa muito importante a gente lembrar nesse período aí é que há uma separação, tá, dos meios de produção do trabalhador. Aí, esse comerciante, esse dono da fábrica aí, ele se torna um capitalista. É o surgimento aí, o desenvolvimento do capitalismo. Outra coisa que acontece nesse período é a divisão do trabalho. Um trabalhador, ele não elabora o produto desde o início até o final. Na verdade, ele é assim, ele começa a fazer uma etapa, é só aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, vamos lá imaginar um sapato. Uma pessoa vai ficar só para preparar, por exemplo, couro. O outro trabalhador, ele é responsável só para fazer a costura. O outro é responsável por fazer o acabamento final. Enfim, então, naquela época, essa divisão de trabalho aumentava muito a produção e os lucros. Então, esses lucros aí era revestido cada vez mais em outras máquinas, em equipamentos e em mais fábricas, certo? E quem foi o pioneiro, país que se tornou o primeiro a desenvolver essa revolução industrial? O
pioneirismo, gente, cabe aí à Inglaterra. Foi o primeiro país que desenvolveu esse período aí, né, das indústrias que surgiram aí com essas máquinas, com essas fábricas. Por que a Inglaterra? Porque, gente, lá na Inglaterra, primeiramente, aconteceu uma revolução agrícola muito grande, ou seja, uma mudança no modo de explorar a terra por conta do desenvolvimento de instrumentos, de técnicas agrícolas, né? Então, por conta disso, houve uma maior produção de alimentos. Se há maior produção de alimentos, logicamente que a população também vai aumentar. Lembrando que naquela época as pessoas viviam muito no campo, tá? Então, por conta disso, né, pelo fato da população ser uma população predominantemente rural, muitas terras antes que eram comunais, tá, eram fornecidas para esses trabalhadores, para essas pessoas para trabalharem e produzirem alimento. Como a Inglaterra naquela época precisava então de espaços, por exemplo, para poder criar ovelhas, para poder fornecer lã, para produzir tecidos, né, nas fábricas, o que eles fizeram? Fizeram cercamentos, expulsaram aqueles camponeses que estavam lá naquelas áreas. Então, o que acontece? A Inglaterra tem aí agora uma quantidade de pessoas, né, sem terras. O que elas vão fazer? Elas vão migrar para as cidades. Nós chamamos de êxodo rural. Então, essa disponibilidade de mão de obra, né, vai fazer com que essas pessoas sejam capturadas para trabalhar nas indústrias. Outra coisa que favoreceu a Inglaterra se tornar pioneiro, o acúmulo de capital. Aquela burguesia que surgiu naquela época aí, por conta, né, do comércio, o comércio marítimo, o comércio terrestre em si, de uma certa forma, essas pessoas aí tinham dinheiro para investir em máquinas, tá? Então, a sociedade agora aí não é mais dividida em nobres, clérigos, camponeses. Agora a sociedade está dividida de uma forma muito menor, né, muito mais ali explícita, em dois grupos, que é o capitalista, que são os donos, né, do meio de produção, aqueles que detêm o capital, são, né, a burguesia de forma geral. E o proletariado do outro lado, é aquele trabalhador, é aquele que detém a força, é ele que tem, né, é ele que vai exercer o trabalho em troca de um salário, ou seja, ele, em troca do salário, ele oferece sua força física. E as fases da Revolução Industrial. Nós vamos ter 3 fases da Revolução Industrial. A primeira fase, justamente, quando surgem as primeiras máquinas aí. A segunda fase, né, da Revolução Industrial é o momento onde que há uma expansão, vai para outros países, né, não fica mais somente na Inglaterra, outros países também, como o Japão, países da América do Sul também investem nessa Revolução Industrial aí. E a terceira é um desenvolvimento muito maior, desenvolvimento na área da biotecnologia, da química fina, momento de globalização, desenvolvimento dos meios de comunicação, tá? Avanço da tecnologia. E o trabalhador, gente, como é que eram as condições de trabalho naquela época? As jornadas de trabalho eram muito longas, gente. Se a gente for observar, tá, eles trabalhavam em torno de 14 a 18 horas diárias. E as pausas que eles tinham, né, eram curtíssimas. Eram pausas somente para ir ao banheiro e, né, fazer ali, por exemplo, se alimentar, para almoçar. Então, eram pausas muito curtas, certo? Naquela época existia também, gente, trabalho infantil. Muitas crianças eram submetidas aos trabalhos nas fábricas. E elas recebiam muito menos, né, do que as mulheres. E as mulheres, por sua vez, recebiam menos do que os homens. Aconteciam, gente, nas fábricas muitos acidentes de trabalho mesmo, tá? Esses acidentes aconteciam, gente, né, porque as condições ali eram muito precárias. Então, as pessoas muitas vezes eram engolidas pelas máquinas, tiram membros do seu corpo, muitas vezes eram perdidos ali, engolidos por aquela máquina. Não havia direitos trabalhistas também. Uma coisa que deve se lembrar é que naquela época, sindicatos, greves, aquilo era caso de polícia, então não poderia existir, tá? Então, o que aconteceu, né? A gente vai observar que
há uma jornada muito grande aí, uma luta, porque os operários, né, eles não vão ficar calados. Eles vão, lógico, lutar, buscar seus direitos trabalhistas. E um desses movimentos, dessas reações operárias muito marcantes daquela época é o ludismo. Os trabalhadores revoltados, né, por conta dessas precárias condições de trabalho, eles vão quebrar as máquinas, vão ficar revoltados, dizem que a causa, né, de eles estarem passando por aquilo são as máquinas. Então foram chamados de quebradores de máquinas, esse movimento aí do ludismo. O sindicato, como eu falei para vocês, começam a surgir, mas surgem aí de forma clandestina. Se acontecesse, né, de fossem descobertos, se eles fizessem greves, eles poderiam ser presos. E olha só, né, a Revolução Industrial ela vai se espalhar para os outros países, como eu falei para vocês, inclusive lá na França. Lembra uma época de Napoleão Bonaparte, que ele desenvolve, investe muito ali nas indústrias, né? E é por conta disso que ele vai impedir o crescimento da Inglaterra através do bloqueio continental. A paisagem também vai mudar, né, gente? Porque aquele espaço ali onde tinham ali natureza, né, tinham árvores, aquilo vai ser substituído por quê? Por máquinas, né? Fumaças saindo, né, das chaminés das fábricas, enfim. Então há uma mudança muito grande, a questão do desmatamento, a poluição também é muito crescente nessa época da Revolução Industrial. Ainda falando sobre os movimentos dos operários, um muito conhecido foi o cartismo, onde, né, esses trabalhadores fizeram um movimento, né, um manifesto exigindo melhorias em relação ao trabalho. E o fim também do voto censitário naquela época. Ao longo dos anos, nós vamos verificar que esses trabalhadores, através de uma luta de classe, eles vão conseguir alguns direitos trabalhistas, entre eles, né, a proibição do trabalho infantil para menores de 8 anos, enfim. Mas isso aí tá no livro de vocês depois podem acompanhar melhor, com mais tranquilidade. Mas é só lembrar que isso foi uma jornada, foi um processo muito longo, uma luta incessante desses trabalhadores por esses direitos, por reconhecimento dos seus direitos, certo? Outras ideias contrárias naquela época surgiram contrárias ao capitalismo, tá? Essas ideias, gente, por exemplo, foi o socialismo utópico. Nessa época aí surgiram várias pessoas, como Karl Marx, que criticavam o capitalismo, eram contra o capitalismo, tá? Então, o socialismo utópico era uma corrente que defendia uma sociedade livre dessas desigualdades sociais. E aí os filósofos daquela época, muita gente começou a criticar, dizendo que eles não traziam uma solução concreta para atingir esse objetivo de uma sociedade sem desigualdades sociais. Por isso recebeu o nome de utopia. Um dos principais representantes daquela época foi justamente, né, Karl Marx, como eu havia falado para vocês. Eles defendiam o fim da desigualdade social e também uma sociedade sem o Estado. Primeiramente, eles acreditavam que a burguesia que tinha que tomar o poder por meio de uma revolução, e aí o operário, né, através de uma ditadura proletariada, ele ia dar fim a essa desigualdade social. Outra corrente que surgiu naquela época foi justamente o liberalismo econômico. O que era esse liberalismo econômico? Não é bem sugestivo, né? Liberdade para a economia. Muitas pessoas naquela época, né, defendiam o fim ali da intervenção do Estado na economia. Eles queriam liberdade para o comércio, uma liberdade de concorrência. E um desses, né, ficou muito conhecido nessa época e por defender essa ideia foi Adam Smith, que foi considerado o pai da economia moderna. E o darwinismo social foi uma corrente de pensamento em que dizia, né, que as sociedades mais evoluídas, elas teriam direito ali de dominar as outras sociedades que eram ditas por eles como não evoluídas, né? Tá? Então era uma corrente voltada para a evolução da sociedade, certo, turma? Gente, eu deixei aqui, né, para finalizar, para concluir tudo aquilo que eu falei hoje aqui para vocês, uma sugestão de filme que é muito interessante vocês assistirem, tá? São Tempos Modernos, vocês podem observar, tem lá no YouTube, podem colocar lá, Tempos Modernos de Charlie Chaplin.
É um filme que, através da crítica, né, de uma forma bem irônica, através da diversão, ele acaba criticando um pouco sobre aquela época. Ele fala sobre as transformações da paisagem, os problemas que o operário naquela época enfrentava, certo? Então, obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Desde já agradeço e até a próxima aula, gente. Tchau!